Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física hoje. Então, eu já fiz aqui um vídeo sobre o MRU, explicando toda a parte matemática do MRU, como é feito esse estudo através de equações. Só que outra maneira de estudar o MRU é através de gráficos, fazendo a interpretação de um gráfico e sabendo montar estes gráficos. Então, é o que a gente vai ver agora, quais são os gráficos principais do MRU e como que a gente monta e lê esses gráficos. O primeiro gráfico que a gente vai analisar é o gráfico da posição versus o tempo. Então, dentro do gráfico, a gente usa o plano cartesiano da matemática. Quando a gente começou a estudar o MRU, eu disse que a gente adotaria o eixo horizontal, o eixo X, como sendo o eixo da posição. Só que numa construção gráfica, a gente não adota bem assim. A gente vai trabalhar sempre com o primeiro termo que vem aqui vai ser o da vertical, o segundo vai ser o da horizontal. E esse da horizontal a gente vai sempre colocar o tempo. Fica mais fácil da gente interpretar, mais fácil da gente visualizar o tempo nessa linha aqui do que nessa daqui. Então, aqui eu vou ter a posição e aqui eu vou ter o tempo. Aí, nesse gráfico, eu vou atribuir alguns pontos. Na posição, eu digo que eu tenho o x0, eu digo que eu tenho o x. x0, posição inicial, x, posição final. Na linha do tempo, eu vou atribuir o t0 e vou atribuir o t. Quem é o t0? O t0, ele vai ser o tempo inicial, o t vai ser o tempo final. No MRU, a gente acaba adotando o t0 sempre sendo zero, mas aqui para ilustrar eu quis colocar assim, acho mais fácil de visualizar. O que eu vou fazer? O x0 com o t0 é o primeiro ponto dentro desse gráfico. Então, eu vou fazer uma linha pontilhada até encontrar o primeiro ponto. O segundo ponto dentro desse gráfico vai ser o x. O segundo ponto vai ser o x e o t. Então, bem no ponto de encontro entre os dois é que eu tenho esse segundo ponto. E o que eu vou traçar aqui? Eu vou traçar uma linha. Tá? Eu vou traçar uma linha reta, que vai representar o quê? Ela vai representar a velocidade. Por que ela é uma linha reta e está representando a velocidade? Porque eu tenho velocidade constante. A velocidade ela não muda, por isso que ela vai me aparecer como uma linha reta dentro desse gráfico. O que eu vou ter mudando sempre aqui? A posição e o tempo. Quanto maior aqui a posição, maior o tempo, né? Quanto mais passa o tempo, maior vai ser a posição. E como que isso vai se comportar? Sempre nessa linha reta. Então, eu consigo prever qual vai ser a posição desse móvel depois de determinado tempo. Então, esse aqui é o primeiro gráfico que a gente vai analisar. Ainda analisando o gráfico posição versus tempo, a gente pode observar uma coisa. Quando a minha linha da velocidade ela está crescente, ela está subindo, eu digo que esse movimento ele é progressivo. Quando a linha da velocidade está decrescente, ou seja, está descendo, eu digo que o meu movimento é retrógrado. O que representa isso? Que nesse caso aqui, a velocidade ela é maior do que zero, ou seja, positivo. E nesse caso aqui, a velocidade é menor do que zero, então negativa. Então, observando o gráfico, eu já consigo determinar o tipo do movimento que eu tenho ali. Então, vamos resolver um exemplo. Para esse gráfico aqui, é para a gente calcular a velocidade. Como que eu vou calcular a velocidade? A fórmula da velocidade que a gente conhece é V igual ΔX sobre ΔT, que eu posso substituir o ΔX e o ΔT por X menos X0, T menos T0. Como é que de onde eu vou tirar esse X, de onde eu vou tirar esse T? Do gráfico. Como é que eu sei de onde começa o movimento? A partir do tempo. Aqui eu tenho 0, 2, 4. Então, o movimento está saindo daqui. Ele está saindo daqui e está vindo nessa direção. Qual o primeiro ponto que eu tenho informações? Bom, eu posso dizer que o primeiro ponto é esse, porque é aqui que eu tenho tempo igual a 0. Então, esse aqui vai ser também o meu x0. Qual vai ser o último ponto? Como eu estou falando em MRU, a velocidade é constante, tanto faz pegar aqui
quanto aqui. Vou pegar aqui simplesmente por ser aquele mais distante. Então, o meu x vai ser 30. O tempo inicial vai ser 0. A gente está tratando de MRU. A gente considera que o tempo começa sempre no 0. Então, sempre que der, a gente pega o 0 como tempo inicial. E aí, aqui, eu vou ter o tempo final, que seria o t. Esses são seus valores que eu vou substituir lá na fórmula. Então, eu vou ter v igual ao x final. Quem é o x final? 30. Menos o x inicial. Quem é o x inicial? 10. Sobre tempo final, 4. Menos o tempo inicial, 0. Então, eu vou ficar com v igual 30 menos 10, 20. Divididos por 4, vai dar 5 metros por segundo. Essa é a velocidade. Se ele pedir para montar a equação da posição pelo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqueles valores que são constantes nesta equação básica aqui. Então, como que ficaria a função da posição pelo tempo para este movimento? Eu vou ficar com x igual ao x0. Quem é o x0? O ponto do início do movimento, o 10. Mas, porque eu sei que a velocidade é positiva, porque ela ela é uma reta crescente. E a gente calculou a velocidade ali, que é o 5. Como eu quero deixar a função da posição, eu ponho só o t. O que eu consigo observar? Se eu considerar que meu tempo é 2, qual vai ser a posição? 2 vezes 5, 10, mais 10, 20. A posição quando o tempo é 2 vai ser 20, tá aqui. Se eu considerar meu tempo 6, eu vou ficar com 6 vezes 5, 30, mais 10, 40, que seria o próximo ponto aqui, que eu não mostrei. Agora esse outro exemplo aqui. Eu quero calcular a velocidade nesse exemplo. Como que eu vou fazer? Velocidade, posição final menos a inicial sobre o tempo final menos o inicial. Quem é a posição inicial? Como eu comentei antes, eu quero sempre considerar o meu tempo igual a 0, como sendo o início. Então, a posição inicial vai ser essa daqui. Aqui eu tenho x igual a 0. Então, e a minha posição final vai ser o tempo depois de transcorrido alguns segundos. Então, aqui eu vou ter a minha posição final. Velocidade vai ser a posição final, que é o quê? Ó, posição. Este é o eixo da posição, então vai ser 0. Menos a inicial, 100. Sobre tempo final, aqui eu tenho o tempo final, 10. Menos o inicial, que é 0. Então, eu vou ficar com menos 100 divididos por 10, que vai dar uma velocidade de menos 10 metros por segundo. Como eu tenho a linha da velocidade decrescente, quer dizer que a velocidade vai ser negativa, exatamente como deu o resultado da conta. E se pedir para montar a equação horária para este movimento? Eu pego a equação básica do MRU e vou substituir nessa equação essas coisinhas que são constantes. Então, eu vou ficar com x igual, quem é o x0? O 100. Mais ou menos, tenho que usar o sinal da velocidade, nesse caso, menos. Menos o quê? 10, que multiplica t. Essa vai ser a equação básica do MRU para este movimento aqui, descrito nesse gráfico. Outro gráfico que a gente tem é o gráfico velocidade versus tempo. Esse gráfico ele vai mostrar a relação da velocidade pelo tempo. Como eu já tinha comentado anteriormente, o tempo a gente adota sempre o plano, o eixo horizontal, e aqui vem esse primeiro termo, que é aquilo que a gente está analisando como é que funciona. Nesse caso, a velocidade. Então, velocidade pelo tempo. Como a velocidade para o MRU ela é constante, vai ser uma linha contínua. E aí aqui eu já desenhei os dois gráficos, as duas situações que a gente pode ter. A velocidade positiva, então acima do eixo, e a velocidade negativa, abaixo do eixo. Aqui eu vou ter, então, a velocidade positiva, ela vai estar acima, onde eu tenho os termos
todos eles positivos. Agora, quando a velocidade for negativa, a linha ela passa abaixo do eixo. Tá, mas se a linha é contínua, não tem muito por que fazer esse gráfico. Ele acaba ficando inútil, sem utilidade nenhuma. Não, aí que vocês se enganam. Esse gráfico ele é muito importante, porque a partir desse gráfico eu posso saber também quanto que foi o deslocamento, quanto que foi o ΔX de um móvel. De que maneira a gente faz isso? Analisando a área sob essa linha da velocidade, a área abaixo dessa linha da velocidade. Então aqui, vamos dizer que eu só tenho esse gráfico, não tenho mais nada, eu quero saber o deslocamento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo desta área aqui. Essa área abaixo da linha, ela vai corresponder ao ΔX. E quando eu tenho uma velocidade negativa, a área que a gente vai ter é entre a linha e o eixo, que também vai corresponder ao ΔX. Então é só fazer esse cálculo de área. Vou fazer um exemplo que fica mais claro isso aqui. Então, nesse exemplo aqui eu só tenho esse gráfico e eu quero saber o deslocamento no intervalo entre 0 e 6 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o cálculo desta área aqui. Como que a gente faz um cálculo de área? Bem simples, é a área de um retângulo. Como é a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a área é igual a base vezes altura. Qual é a base? 6. Qual é a altura? 20. Nesse caso, qual foi o deslocamento? 120. Agora, nesse exemplo, uma velocidade negativa e eu quero saber o deslocamento entre 10 e 30 segundos. Então, este é o pedacinho que eu quero analisar, o deslocamento. Aqui que eu vou fazer o cálculo da área. Então, qual seria a base? Do 10 ao 30. Do 10 ao 30, qual é esse tamanho? Vai ser 30 menos o 10. Esse tamanho vão ser só 20 centímetros. Então, aqui para fazer o cálculo da área, relembrando a fórmula, a área é igual a base vezes a altura, tá? Qual a base aqui? 20 metros. Por quê? 30 menos 10, 20, que é só esse pedacinho aqui. Esses 10 aqui a gente tira fora. Vezes a altura. Qual vai ser a altura? Menos 5. Menos o zero, que vai dar menos 5, tá? 20 vezes menos 5, a área vai ser de menos 100. Aí, só que, claro, eu não vou colocar o metro quadrado, porque o que eu quero é o deslocamento. Então, vai ser menos 100 metros. Relembrando, o que significa esse menos 100 metros? Ele vai dar a velocidade negativa e vai dizer que o movimento ele é retrógrado, contrário ao eixo, contrário ao sentido que esse eixo vai aumentando. Só isso que significa. Ele não vai ser que a velocidade vai reduzindo com o passar do tempo. Então, dessa forma é feita essa análise gráfica para o MRU. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder num outro vídeo ou respondo aqui no comentário mesmo. Tá bem? Se vocês gostaram, deixe o curtir, se inscreve no canal e divulga para os colegas. Quanto mais gente estiver assistindo, mais ânimo dá pra gente gravar daqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!